Provérbios 22 fala sobre o bom nome. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Quando você é uma pessoa que anda na direção de Deus e faz a diferença na vida das pessoas ao seu redor, você fica com uma boa reputação, você fica com um bom nome. Quando as pessoas lembram de você, elas lembram que podem contar com você, que você é uma pessoa sábia, que você sabe trazer aconselhamento, que você sabe dar respostas em situações difíceis. Então, esse bom nome vale mais do que muita riqueza. Quantas pessoas têm muita riqueza, mas quando você ouve falar do nome delas, você sente nojo. Você pensa, do que adianta ser rico? Do que adianta ser uma pessoa rica? Pode ter muito dinheiro, mas é uma pessoa que não presta. É uma pessoa que engana as outras, trapaceia, adultera, faz coisas erradas, é mentirosa, muitas vezes desrespeita os outros, porque diz assim: eu tenho muito dinheiro, eu faço o que eu quiser. Quando você lembra dessa pessoa, tudo que você tem na sua memória, na sua lembrança, são essas coisas ruins que a pessoa faz. E o texto de Provérbios 22 nos diz que o bom nome vale mais do que muita riqueza, porque não adianta você ter muito dinheiro, mas ser uma pessoa pobre de espírito. Do que adianta você ter muito dinheiro, mas ser uma pessoa arrogante que humilha as outras pessoas? Então, o bom nome vale mais do que dinheiro, porque o bom nome é uma riqueza. Ter um bom nome é algo de valor. É algo que, quando você tem um bom nome, você pode ser aquela pessoa que consegue reunir muitas pessoas para cumprir determinados projetos. Só lembrarmos de bons pastores, bons líderes, bons representantes. Quando você encontra uma pessoa dessas, ela faz uma ação para arrecadação de recursos para ajudar alguém e o nome dela, quando a pessoa tem um bom nome, é suficiente para ela conseguir arrecadar muitos recursos, muita riqueza para ajudar as outras pessoas, porque o bom nome dela vale a vale a confiança para conseguir juntar a riqueza. Mas se uma pessoa tem apenas dinheiro, mas não tem uma boa reputação, não tem um bom nome, ela não é estimada em razão daquilo que ela faz, ela tem só dinheiro. Por isso que o bom nome vale mais do que muita riqueza, e ser estimado é melhor do que ter prata e do que ter ouro. Não adianta nada ter muito dinheiro, mas não ter valor, não ter relacionamento com Deus, ser uma pessoa mentirosa, adúltera, enganadora, trapaceira. Versículo 2: Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. O versículo 2 mostra justamente que, nessa relação de dinheiro, o rico e o pobre foram feitos pelo Senhor. Mas existe uma diferença entre aquele que é rico de espírito e aquele que é pobre de espírito. E a diferença está aqui. Em Mateus, no capítulo 5, Jesus começa a apresentar o Sermão da Montanha, que é o seu primeiro grande discurso. E veja o que ele diz aqui, versículo 1. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele. Versículo 2, e ele começou a ensiná-los. Jesus disse, versículo 3, Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Versículo 4, Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Versículo 5, Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido.
Versículo 6: Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitas. Veja que aqui em Mateus, no capítulo 5, Jesus fala que existe diferença entre as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Essas pessoas que reconhecem que precisam do reino do céu, essas pessoas, é delas que o reino de Deus pertence. Aqueles que choram recebem o consolo de Deus. Aqueles que são humildes recebem a promessa de Deus. Aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, ele as deixará satisfeitos. Além de Mateus, capítulo 5, aqui em Malaquias, no capítulo 3, nós vemos mais uma diferença entre os ricos e os pobres. Veja que em Malaquias, capítulo 3, aqui no versículo 14, nós lemos que olha o que as pessoas estavam falando a respeito de Deus. Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. Versículo 15. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Veja que esses versículos 14 e 15, Deus está usando o profeta Malaquias para dizer o que estava na boca do povo. O povo estava dizendo isso aqui, que não vale a pena seguir a Deus, não vale a pena vestir roupas de luto para mostrar arrependimento, porque é muito fácil você olhar para o lado e ver que os orgulhosos estão felizes e que tudo dá certo para os que fazem o mal, e que quando eles colocam Deus à prova, dizendo assim, se Deus existe, então ele vai mostrar alguma coisa em relação à minha vida, não acontece nada com eles. É isso que o povo estava falando. Agora veja o que diz o versículo 16. Então, os que temiam o Senhor, temer ao Senhor significa ter extremo respeito por ele. Então, os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. Quando você teme e tem extremo respeito com o Senhor, ele escuta com atenção o que você fala. E isso é algo que é diferente em relação a quem tem muito dinheiro, mas não tem respeito por Deus. Essa é outra diferença que há entre aqueles que honram a Deus. Continuando no versículo 16, e na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Percebe? Você que está com Deus, que recebeu Jesus, o seu nome está escrito num livro onde estão os nomes de todos os que respeitam a Deus e que o adoram. Você já aceitou a Jesus? Se você ainda não aceitou a Jesus, você não tem o seu nome escrito nesse livro. Mas hoje você pode aceitar a Jesus e ter o seu nome escrito nesse livro. Você quer aceitar a Jesus agora? Quando você aceita Jesus, você tem o seu nome anotado nesse livro, que está lá no céu, e recebe a salvação, que é o perdão dos seus pecados. Todos nós estamos carregados de pecados. E muitas pessoas que são muito ricas pensam assim: eu posso ser orgulhoso e fazer o que eu quiser e falar o que eu quiser, mas haverá um dia em que Jesus voltará. E por mais que você tenha muito dinheiro e muita riqueza, se você não tiver o seu nome escrito nesse livro como alguém que respeita a Deus, você não estará com ele. Então, se você quer receber Jesus agora, diga comigo assim:
Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você reconhece que Jesus é o teu Senhor. Você reconhece que você precisa de Jesus e que ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Ele é o nosso Senhor, porque ele é o Filho de Deus. Ele é digno de honra e todo louvor. E ele é o nosso Salvador, porque ele morreu em nosso lugar e derramou salvação sobre nós. Agora você tem um nome anotado no livro, que é esse livro onde estão os nomes dos que respeitam a Deus e o adoram. E você recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que vai ensinar você a andar no caminho certo. Procure uma comunidade para seguir a fé, uma igreja onde você possa descer as águas do batismo e comece a participar da celebração da ceia, que é participar do pedaço de pão que simboliza o corpo de Jesus, que foi partido por nós, e do cálice, que é o suco de uva que representa o sangue dele derramado na cruz sobre a nossa vida. Agora, prosseguindo no versículo 17, o Senhor Todo-Poderoso diz: Eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. E eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Veja que o Senhor está dizendo, ele tem compaixão do filho que obedece. E o versículo 18, e mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Essa é mais uma diferença em relação aos ricos e aos pobres. Não adianta ter muito dinheiro se você não tem o seu nome escrito nesse livro que está no céu. Não adianta você ter riquezas, fama, poder e honra na terra se você não está com ele. Vem o dia em que o Deus Todo-Poderoso virá e ele fará a diferença entre o povo dele, que obedece a ele, que teme e respeita a ele, daqueles que não o respeitam e não o honram, mas estão carregados de orgulho, independente da quantidade de dinheiro, de fama, de honra ou de poder que possam ter aqui nessa terra. Voltando para Provérbios 22, como diz o versículo 2, não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus que fez os dois. Fisicamente não existe diferença, mas existe diferença sim. Aquele que honra a Deus, ele é colocado no patamar de filho de Deus. E aquele que é filho de Deus será e que obedece a ele, será honrado por ele no dia da vinda dele. Versículo 3: E aqueles que são arrogantes e orgulhosos, que pensam que são alguma coisa quando humilham aqueles que são pobres, eles não estarão juntamente com Deus. Toda a sua riqueza, fama, honra e poder serão como nada diante do Senhor naquele grande dia. Versículo 3: A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Então, seja uma pessoa sensata. Sensata é que tem bom senso. Bom senso é a pessoa que tem iluminação. Iluminação é entendimento, inteligência, sabedoria, conhecimento, prudência, correção, retidão. Seja uma pessoa que anda com base nesses valores. Nós lemos Provérbios 8. E quando nós lemos Provérbios 8, nós vimos que a sabedoria anda de mãos dadas com a justiça, com a verdade, com a retidão, com a repreensão, com a compreensão, com o entendimento, com a equidade. A sabedoria anda com todas essas coisas, com todos esses valores. Então, a pessoa sensata, que tem conhecimento, que busca conselhos daqueles que são mais sábios em relação a algum negócio, que não são muito experientes, que busca conselhos com pessoas mais
maduras, mais preparadas em relação àquele assunto, ela consegue ver o perigo. E ela se esconde. Em outras palavras, ela não avança. Mas a pessoa que é insensata não toma conselho, pensa que sabe tudo, fala assim: vamos tentar e vamos ver o que vai acontecer. Ela vai em frente. E ela, sem orientação, sem conselho, sem correção, sem inteligência, sem prudência, sem discernimento e acaba mal. Então aqui vamos lembrar de Provérbios 8, que fala que a sabedoria anda de mãos dadas, com a justiça, com a correção, com a verdade, com o entendimento, com a inteligência, com o conselho. Versículo 4. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Então, quem tem extremo respeito por Deus e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Ah, mas tem muitas pessoas que temem a Deus, que frequentam a igreja há 20 anos, 15 anos, 30 anos, e elas continuam na mesma condição. Pois é, às vezes a pessoa vai na igreja, participa dos cultos, mas quando você quer dar uma orientação, uma direção, ela fala assim: eu já sei, eu já li a Bíblia muitas vezes, eu já sou da igreja há muitos anos. E muitas vezes essa postura, essa atitude, é uma atitude de quem é arrogante, uma atitude de quem não tem humildade. Agora, aquele que tem extremo respeito por Deus e é humilde, ter humildade é ter um coração ensinável, um coração disponível para aprender, um coração disposto a atender ao conselho e a seguir pelo caminho certo. Aquele que tem extremo respeito ao Senhor e tem o coração ensinável, consegue riqueza, consegue prestígio e consegue vida longa. Do que adianta uma pessoa frequentar a igreja muitos anos e você fala para a pessoa assim: vamos orar, meus irmãos, vamos ler mais a Bíblia. Eu já oro o suficiente, eu já li bastante a Bíblia. Eu sei o que eu estou fazendo. Do que adianta a pessoa dizer que tem extremo respeito ao Senhor e não perdoar as pessoas? Nós temos uma alma. Na nossa alma estão os nossos pensamentos, a nossa mente, os nossos desejos e as nossas vontades. E aí a pessoa ela nunca quer perdoar, mas ela quer alimentar a raiva, a mágoa, o ódio pelas coisas do passado. Ela não tem cuidado com relação à sua alma. Ela não consegue riqueza, ela não consegue prestígio, ela não consegue vida longa. Pelo contrário, ela até às vezes pode correr o risco de ter um infarto, pode ficar com ansiedade, pode sentir tristeza porque não perdoa. E aquela pessoa que não é humilde com relação ao que come, ao que bebe. Ela fala assim: eu bebo só um pouquinho. E você orienta na palavra. Nós lemos Provérbios, capítulo 20, que fala claramente sobre a bebida. E a pessoa diz assim: mas não precisa ser assim tão rigoroso. E às vezes a pessoa come em excesso, come muito doce, come muito açúcar, muitas vezes até já está pré-diabética, e a pessoa não muda a sua ação, a sua atitude. Não tem humildade. Quem teme o Senhor e é humilde, são dois requisitos. É necessário ter extremo respeito ao Senhor e ter um coração humilde, um coração ensinável. Consegue riqueza, prestígio e vida longa. 5. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Os maus são aqueles que não cuidam do espírito, não cuidam da alma e não cuidam do corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Os que são maus não cuidam do espírito, da alma e do corpo. A pessoa que é má, ela não ora, não jejua, não lê a Bíblia e ela não quer saber a respeito do reino de Deus. Pode estar na igreja, mas se não faz essas coisas, você está indo pelo caminho dos maus. Está indo pelo caminho dos maus. A pessoa que não cuida da sua alma, dos seus pensamentos, das suas vontades, dos seus desejos,
está indo pelo caminho dos maus. Carregando mágoa, carregando depressão, ansiedade, preocupação, falando mal das outras pessoas, você está no caminho dos maus. Você fofoca, mente, engana, trapaceia, aponta o dedo em relação ao próximo, vai para os cultos para ficar reparando nos outros, você está indo pelo caminho dos maus. Você não cuida do que você come, come de maneira excessiva, não bebe água, não pratica atividade física, não cuida do seu corpo, você está indo pelo caminho dos maus. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Que armadilhas? Doenças, ciladas. Você cobiça o marido da vizinha, a esposa do vizinho? Você invade o relacionamento do próximo? Adultera? No caminho dos maus existem armadilhas e existem dificuldades, mas quem dá valor à vida se afasta deles. Se afaste dos maus. Você pode pensar que não tem não tem nada a ver, mas eles vão empurrar você para o caminho deles. Saia de perto deles. 1 Coríntios capítulo 15. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Veja o que diz o texto. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Lendo de novo, não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Cuide bem das suas companhias para que elas não estraguem a sua vida, para que elas não estraguem o seu relacionamento com Deus. Afaste-se das más companhias. Retomando Provérbios, capítulo 22, indo para o versículo 6, eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Você que é pai, você que é mãe, eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Eles vão se lembrar de tudo aquilo que aprenderam na infância. Versículo 7, os ricos mandam nos pobres e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Aqui no versículo 7 está dizendo que nós precisamos buscar condições de riqueza. Você tem o dever de se tornar uma pessoa rica. Como assim eu tenho que buscar ser rico? Você precisa buscar acordar mais cedo, trabalhar com diligência, sendo o melhor profissional no teu ramo de negócio. Você precisa buscar desenvolvimento pessoal, abandonar a fofoca, a mentira, a corrupção, fazer as coisas de qualquer jeito, sendo um preguiçoso, sendo uma preguiçosa, ficando acomodado em relação ao que tem, pensando assim, já está bom. Se você tem recursos para aprender e crescer no seu negócio, na sua profissão, você pode ajudar mais pessoas. Quanto mais rico você é, mais receita financeira você tem para ajudar pessoas, colaborar com projetos sociais, ajudar a sua família e ter uma realização maior. Então, os ricos mandam nos pobres, os pobres de espírito, os pobres que pensam assim: para que acordar tão cedo? Para que estudar mais? Para que ler mais a Bíblia? Para que jejuar? Para que buscar a Deus? Deixa que o outro faça. Se você tem essa mentalidade pobre, e a palavra pobre significa improdutivo. Quando você é improdutivo, você nem pode ser considerado no reino de Deus. Os ricos mandam nos pobres. Os ricos assumem as lideranças. Os ricos, aqueles que estão todos os dias buscando melhorar, se aperfeiçoar, fazer mais, eles mandam nos pobres. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Se você toma emprestado, você precisa de ajuda do outro, você é um escravo. É escravo de quem você está pedindo emprestado. O versículo 7 é um convite para se pensar em riqueza. Muitos vão até Mateus capítulo 6, nos versículos 19 e 20, e pregam contra a riqueza. Mateus capítulo 6 ainda é o Sermão da Montanha, e aqui em Mateus capítulo 6, nós vemos no versículo 19, Jesus dizendo assim:
Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Versículo 20. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. 21. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Muita gente lê esses versículos de Jesus e fala: olha aqui, Jesus falou para não buscar riquezas aqui na terra, porque as riquezas aqui na terra vão ficar aqui na terra. As traças e a ferrugem destroem, os ladrões arrombam e roubam. Mas o próprio Jesus disse que é para fazer o contrário, é para juntar riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruir e os ladrões não podem arrombar e roubar. E onde estiver a nossa riqueza, estará o coração de vocês. Mas esse texto significa que quando nós estamos com o nosso coração no reino dos céus, nós queremos ajudar as pessoas. Quando nós estamos com o nosso coração querendo as riquezas de Deus, nós queremos prosperar para poder abençoar mais pessoas. Então a questão não é que é pecado você ter riqueza, é pecado você querer a riqueza porque você quer viver uma vida de luxo aqui na terra. Mas se você quer a riqueza, eu quero ter riqueza para poder dizimar mais, alcançar mais pessoas, poder comprar roupas para dar para as pessoas que precisam, poder comprar novos instrumentos musicais para abençoar a congregação, para que a igreja possa ter meios de louvar a Deus de maneira melhor, porque eu quero ajudar a realizar as obras de assistência para aqueles que são órfãos, para as viúvas, para aqueles que precisam de condições, de recursos econômicos. Então, buscar a riqueza permite que você empreste, que você ajude. E quando você tem a riqueza que busca o reino de Deus, você sabe que precisa prosperar para poder ser mais útil e poder alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Voltando para Provérbios 22, indo agora para o versículo 8, quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Pessoas que são más, não perdoam, ficam com mágoa, com raiva, com desejo de vingança. Elas ficam lá, semeando a maldade, querendo vingança. Elas vão colher a desgraça. Ficam em depressão, ficam doentes, muitas vezes morrem antes do tempo, muitas vezes querem usar uma arma indo contra outra pessoa e acabam sendo descobertas e presas em flagrante. Aquele que semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Não carregue o ódio no coração. O Senhor fala: perdoe o seu próximo. Siga a sua vida. Você não precisa dar a sua confiança, a intimidade da sua vida, da sua casa para a pessoa que te fez mal. Apenas perdoe e não deixe mais a pessoa entrar na sua intimidade. Siga a sua vida em paz. Esqueça a pessoa e prospere. Versículo 9. Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres. Veja o versículo 9. Quando você tem riquezas, você consegue agir com bondade e abençoar as outras pessoas em razão da riqueza, da prosperidade que tem. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. E o versículo 9 também fala a respeito de ter disposição, de querer ajudar aqueles que estão em uma condição de necessidade, que não estão conseguindo produzir, que estão improdutivos por alguma razão. Versículo 10. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Está na sua casa, no seu casamento, tendo problemas? Veja a questão do seu orgulho. Seja humilde em relação ao que o seu marido, ao que a sua esposa pede a você. Seja humilde em relação às conversas que você tem com os seus filhos, com os seus pais. Isso vai
tirar toda discussão, todo desentendimento, todo xingamento. Vista a humildade, que você prosperará nos seus caminhos. Versículo 11: quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. Se você é sincero, sincero vem de sem cera. As pessoas colocam cera para tampar as trincas de um vaso. Sincero é que não usa cera, ou seja, é transparente. Quem ama a verdade é transparente, é correto, é sincero e sabe falar bem, ou seja, sabe expor bem as suas razões, terá a amizade do rei. Em outras palavras, terá amizade de pessoas importantes, de donos de negócios, de empresas, vai estar entre as pessoas que governam, que reinam, que dão as diretrizes de liderança. Versículo 12: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Quem trabalha com a mentira, quem trabalha com o crime, quem trabalha com coisas erradas, pode até prosperar por um tempo e pensar que escapou ileso, mas de repente cai numa cilada, para em uma prisão, de repente sofre o mal daquilo que plantou, porque o Senhor Deus, Ele próprio, fica alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Quando você faz coisas erradas, tenha certeza que você está se levantando contra o próprio Deus e Ele fará com que você caia naquilo de mal que você está fazendo. Versículo 13: o preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O versículo 13 fala a respeito de pessoas que dão desculpa. O preguiçoso, ele sempre dá desculpa. E o preguiçoso não é só aquele que não trabalha. Muitas vezes o preguiçoso é aquele que trabalha, tem carteira assinada, às vezes tem até um negócio, mas ele não dá tudo que pode fazer para melhorar o seu negócio. O preguiçoso também é aquele que se acomoda no tempo, aquele que não busca mais crescimento, desenvolvimento, evolução. Aquela pessoa que fala, já está bom, que é acomodada. Essa pessoa que dá desculpas, mas se eu crescer o meu negócio, eu vou ter que investir mais dinheiro, mais esforço, mais treinamento, mais conhecimento. E isso é verdade, mas você também vai alcançar mais gente, você vai ter mais riqueza para ajudar mais no reino de Deus, você vai ter muito mais para ajudar mais pessoas. Então, não dê desculpa. O que falta para você mudar a sua vida e começar a pensar em planos de crescimento e desenvolvimento para você e para a sua família, para as pessoas que são suas colaboradoras, você que trabalha com carteira registrada para crescer e evoluir para uma promoção, para uma posição e um posto maior. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Deus chamou você para governar, para estar na liderança, para estar no reino dele. Versículo 14. E o reino dele também fala sobre ter desenvolvimento e crescimento constante para aumentar os discípulos. Jesus disse: ide e fazei discípulos em meu nome. Quanto mais você treina a palavra de Deus, conhece o reino de Deus, mais você pode frutificar. Às vezes a preguiça é de ler a palavra, de ir até o culto, de participar de forma mais ativa nas coisas ligadas ao reino de Deus. Você já foi convidado pelo pastor, já foi convidado pelo maestro para poder colaborar com a sua voz, colaborar com o seu serviço, e você está dizendo: eu não quero assumir esse compromisso. Versículo 14. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Quando o versículo 14 fala que o adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta, ele está dizendo assim: a pessoa que desonra e desconsidera o conselho de Deus, quando fala, não fique olhando para a mulher alheia, não olhe para o marido da mulher da sua vizinha, não faça isso. E a pessoa desonra a Deus,
a pessoa que desrespeita a Deus, então o Senhor deixará que a pessoa faça a própria vontade dela. E ela vai cair na armadilha. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Quem é que... o que o texto está dizendo é a pessoa que desonra a Deus. Então Deus fala assim, bem, se ela me desonra, eu vou deixar ela fazer tudo o que ela quiser. Então a pessoa cai na armadilha do adultério. E o adultério é uma armadilha porque quando a pessoa se envolve com uma pessoa casada, se envolve em fornicação, são pessoas solteiras que praticam a intimidade antes do casamento, ela tem experiências que prendem os sentimentos e a emoção dela. E ela fica com dificuldades de depois ser honesta e fiel no casamento. Então isso é uma armadilha, uma cilada muito grande, porque a pessoa abriu um espaço na vida dela em que ela sempre vai cair em tentação. Ela vai ter dificuldades de conseguir ter força para fazer a coisa certa. Versículo 15: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Mais um versículo que fala: tem pessoas que ficam irritadas com seus filhos. Crianças são crianças. Elas vão fazer coisas erradas. Elas precisam de você, como pai, como mãe, para educá-las. E uma das coisas que alguns pais e algumas mães não sabem é que o seu filho e sua filha precisa ouvir as suas recomendações, as suas correções, muitas e muitas vezes, até aprenderem. E é preciso ter paciência. Você falou para o seu filho já, não faça isso. Mas falar uma vez só não é suficiente, porque são crianças. Crianças precisam ouvir a correção muitas vezes até elas gravarem aquilo que é certo e conseguirem andar no caminho correto. Então, tem pais e mães que se queixam. Eu já falei, mas parece que não aprende. São crianças, estão em desenvolvimento. Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 13, que quando eu era menino, eu agia como menino. Então ele está dizendo, se a pessoa ainda é criança, ela vai fazer tolices. Mas a correção as ensinará a se comportarem. É dever dos pais corrigirem sempre, sempre e sempre, até que elas aprendam. Versículo 16, e sempre com afeto, paciência e amor. Versículo 16, quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Se você enriquece enganando os pobres, outras pessoas, Deus vai fazer com que você receba o castigo no devido tempo. Se você enriquece dando presentes para os ricos, porque você subornou algum rico para conseguir algum espaço, você vai acabar dando tudo que você tem para os ricos e vai acabar pobre. O que o texto está dizendo é: quem procura agradar demais os ricos e humilha os pobres, vai acabar pobre. Porque está ali dando presentes para os ricos, vai perder o que tem para dar para agradar o rico, até acabar a sua riqueza. Versículo 17. E tem muita gente que faz isso. Ah, é o fulano, é tal pessoa, vou comprar um presente caro para ver se eu consigo ficar amigo ou amigo dela. Para você ficar amigo de alguém, cresça, se desenvolva como pessoa, estude, adquira conhecimento, busque liderança e você será cercado por muitos amigos. Todos buscam a amizade das pessoas que têm o que dizer, das pessoas que são ricas. Mas se você for improdutivo, até os seus familiares não vão querer estar perto de você. Nós lemos isso em Provérbios 18, versículo 18 ou 19. Veja aqui Provérbios 19, versículo 6. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Versículo 7. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam
com ele. Agora veja o 8. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. Então nós lemos isso aqui em Provérbios 19, versículos 6, 7 e 8. Retomando Provérbios capítulo 22, lendo aqui o próximo versículo, que é o 17, preste atenção e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos. 18, e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Veja que o versículo 17 e 18 falam que vale a pena você aprender o que os sábios dizem. Quando você estuda o que eles dizem, você vai ter prazer de conhecer a sabedoria e vai gostar de falar a respeito desses assuntos, vai recitá-los, vai ter a alegria de falar com sabedoria. 19. Vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Deus. Versículo 20. Tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos. 21. Que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Então, esses versículos 19, 20 e 21 estão falando a respeito de provérbios. Vou ensinar a você provérbios. Tome nota. Quando você tomar nota desses conhecimentos, você saberá a fazer o que é certo e o que é direito. Quando fizerem perguntas para você, você saberá dar a resposta certa. Versículo 22. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal. 23. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Não tire proveito quando você vê que a pessoa é pobre de conhecimento. A pessoa não tem sabedoria, ela não sabe como resolver aquela situação, ela não sabe ler, não sabe escrever, não entende do negócio. E aí tem pessoas que pensam, vou tirar a vantagem desse pobre aí. Se ele não sabe, eu vou enganá-lo. O Senhor defenderá a causa do pobre e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Você está comprando uma briga com Deus se você trabalha com mentira, com engano, com trapaça. Versículo 24. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. 25. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Como nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, as más companhias, elas acabam arruinando a sua vida. Então não faça amizade com pessoas grosseiras e violentas. Você pode pegar os hábitos delas. Versículo 26. Não aceite ser fiador de ninguém. 27. Porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. O capítulo 6 de Provérbios, nos primeiros 5 versículos, fala a respeito de não ser fiador de ninguém. Não aceite compromissos e responsabilidades financeiras que são de outras pessoas. Esses versículos também nos lembram: não empreste dinheiro a ninguém. Se uma pessoa vem até você e pede dinheiro emprestado é porque ela não sabe administrar o dinheiro dela. Se ela não sabe administrar o dinheiro dela, você acha que ela vai administrar bem o seu dinheiro? Ela não vai administrar o seu dinheiro e vai deixar você ainda sem o seu dinheiro, porque ela não vai ter como devolver a você. Versículo 28. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. O versículo 28 está dizendo: respeite as terras, seja honesto quando você compra uma propriedade. Outro dia conheci um homem que comprou uma propriedade e resolveu avançar o seu muro em 3 centímetros na terra da vizinha. Quando a vizinha descobriu aqueles 3 centímetros no terreno dela, ela disse: eu não quero esse muro aqui. E ele tentou convencer aquela mulher a todo custo, e ela disse: você tem que derrubar esse muro, porque você entrou 3 centímetros no meu terreno. Então veja, não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Respeite os contratos. Versículo 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. O versículo 29 fala: se você conhece alguém que é muito bom naquilo que faz, ele não vai ficar entre as pessoas comuns. Ele vai ser colocado diante dos reis. Essa é a meditação de Provérbios 22. Vamos agradecer a Deus
Senhor, te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor nos ajude a andarmos pelo caminho direito, que nós possamos ser honrados, que nós possamos andar no caminho correto, que nós possamos ser sinceros, verdadeiros, que nós possamos fugir do adultério, da mentira, do orgulho, da prepotência, da soberba, que nós possamos ter um coração ensinável, disposto a aprender com o Senhor, que nós venhamos a vencer a preguiça. Muitas vezes nós dizemos, já está bom, mas que o Senhor venha abrir a nossa visão para que nós possamos buscar prosperidade e enriquecimento, não por causa do dinheiro, da riqueza em si, mas porque quando nós crescemos a nossa empresa, quando nós somos promovidos no nosso trabalho, isso é uma coisa boa, significa que nós conseguimos avançar, evoluir, prosperar, crescer. E o Senhor tem a alegria de ver os seus filhos prosperando, cuidando da saúde, tendo mais comunhão com o Senhor, aprendendo mais da sua palavra. O Senhor deseja isso para o teu povo. E muitos estão deixando de crescer e de prosperar pensando que isso está errado, que isso é pecado. Mas que o Senhor venha abrir o entendimento hoje, que venham buscar riqueza para que possam dizimar, colaborar, contribuir, financiar e investir no teu reino, muito mais e mais para a glória do teu nome. Que nós recebamos portas abertas e sabedoria e visão e entendimento das coisas espirituais, nos nossos pensamentos e nos nossos desejos, cuidando daquilo que passa em nossa mente, na nossa vontade, e cuidando da nossa saúde, cuidando bem do corpo que é o templo, a morada do teu Espírito, e que possamos honrar ao Senhor, de maneira que possamos crescer cada dia mais e mais fazendo aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Assim oramos e agradecemos. Abençoa as nossas famílias, que todas as nossas famílias também recebam esse espírito de crescimento, desenvolvimento, sabedoria, para a glória do Pai e salvação, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, anuncie Jesus, seja cada vez melhor. Deus quer isso de nós, que nós busquemos mais e mais o crescimento. Ele nos chamou para refletir a glória dele. E o nosso Deus é grande. A glória dele é grande. Ele chamou a nós para fazermos coisas grandes pelo poder do nome dele. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente.